a gente resolveu retornar realmente ao tema da pressão, mas agora com uma temática bem específica e bem objetiva desse descontrole da pressão, muitas vezes com os pacientes tomando os seus medicamentos adequadamente, porque isso realmente era uma queixa recorrente, como você comentou. E o que acontece? Muita gente, a pergunta mais comum que as pessoas se fazem é assim: será que o meu remédio não está mais prestando, o meu corpo tá resistente? Essa é a teoria mais comum que as pessoas formulam. Será que é porque o remédio eu já uso há muito tempo e meu corpo se acostumou? E a primeira resposta que a gente sempre tem essa não é a principal hipótese. Ela pode até acontecer, mas essa não é a principal hipótese da ocorrência de descontrole da pressão arterial em quem já é hipertenso e de repente a pressão começou a ficar descontrolada. É lógico que existe uma evolução da hipertensão arterial. A pressão alta, ela é uma doença que progride. Então, a gente já comentou aqui no programa passado que ela não é uma doença que tem cura. Feito uma gripe, uma pneumonia, que você toma um antibiótico e melhora da pneumonia, ou então faz só aquele tratamento de sintomáticos e repouso e melhora da gripe, e depois de uma semana está acabado. A pressão alta, você precisa tentar ter o controle dela durante a vida inteira, mas uma vez que ela existe, normalmente ela não... o habitual da pressão arterial é ela precisar de medicações para o resto da vida. E, às vezes, o que pode acontecer é de realmente, no decorrer de uma série de anos, como a doença evolui, no decorrer de uma série de anos, 10 anos, 15 anos, a pressão aos pouquinhos, ela voltar a aumentar de novo, o corpo tomar uma certa resistência. Mas isso não é o mecanismo habitual da maioria das pessoas que vêm ao consultório. Por quê? Porque as pessoas costumam dizer assim: olha, minha pressão sempre foi boa, e de um mês para cá é que ela era 12/8 e agora está 16/10. Esse não é um mecanismo de falha de resistência ao antihipertensivo. Não é essa forma que acontece a resistência ao antihipertensivo. Normalmente isso é atribuído a outras causas, como, por exemplo, a entrada de uma nova medicação. A pessoa nem faz essa correlação, nem atenta para esse fato, mas de repente ela foi para um outro médico que prescreveu para ela uma medicação, e essa outra medicação ela causa aumento da pressão, certo? Um grupo importante de medicamentos que causam isso são os anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios que a gente chama de não hormonais, que são o diclofenaco, a nimesulida, o piroxicam, o meloxicam, o ibuprofeno, o naproxeno, todas essas medicações que são usadas para tratar inflamação e dores, geralmente dores musculares, dores de articulações, dor de garganta, às vezes até erroneamente dor de cabeça, algumas pessoas tomam. Essas medicações elas têm um potencial grande de aumentar a pressão. Então, às vezes o paciente não faz essa correlação de por que ele vinha tão bem, fazia 10 anos que ele tomava um remédio e vinha tão bem, e agora de um mês para cá a pressão saltou de 12/8 para 15/10, para 16/10, para 17, e ele acha que foi porque o remédio dela falhou. Normalmente a falha do remédio ela não se mostra desse jeito. Quando a pressão alta ela vem se sobrepor ao remédio, a tendência é que isso aconteça ao longo do tempo. Então faz 10 anos que você toma o remédio, a sua medicação, e a pressão está em 12/8, aí daqui a um tempo ela vai começar a ficar 13/8, e aí você vai passar mais 1 ano, 2 anos, 3 anos em 13/8, e vai perceber isso, e depois ela vai subir, mas daqui a mais 2 ou 3 ou 4 anos ela vai para 14, e daqui a mais 1 ou 2 ou 3 anos ela vai para 15, e esse mecanismo é um mecanismo lento, porque são adaptações que o corpo faz, mesmo depois que ele recebe o medicamento para controle da pressão. Essa evolução é uma evolução lenta, mas essa evolução de você tomar o remédio há muito tempo e num espaço de um mês simplesmente a sua pressão se descontrolar, ela é muito mais comum por outras causas. Uma delas
é essa, que é o uso de medicações, a outra é a transgressão de dieta. O paciente, sem perceber, começa a comer algumas comidas, muda alguma coisa dentro de casa, né? Alguém que fazia a comida deixou de fazer, eu comia na casa de fulano e estou comendo na casa de cicrano, eu comia fora de casa e estou comendo mais em casa, ou vice-versa, comia mais em casa que botava menos sal e estou comendo fora, e aí a dieta começa a ter uma sobrecarga de sal, a tendência é que a pressão salte. Então, você vinha bem controlado e aí, do nada, a pressão subiu. Outras causas que podem acontecer são o próprio aparecimento de insuficiência cardíaca ou, dependendo se o paciente tiver sintomas associados, como, por exemplo, sintomas de dor no peito, de falta de ar, pode ser devido ao aparecimento, naquele momento ali, a gente poderia falar, o termo correto técnico não é esse, mas a gente poderia falar como uma crise de angina ou uma crise de insuficiência cardíaca, que aí poderia resultar em aumento da pressão. Quem está vivendo uma experiência como essa é o nosso ouvinte Franciélio Cruz. Ele está aqui colocando aqui no nosso Facebook que a pressão dele é alta, né? Costumeiramente, toma medicamentos bem certinho e toda a vida só aumenta a pressão. Esse caso é bem interessante, porque esse caso aí, ele se encaixa mais em hipertensão resistente do que especificamente em descontrole da pressão. Se a pressão dele nunca teve... Esse caso que a gente está falando aqui, que se deve a alguns fatores externos que a gente deve procurar, como, por exemplo, eu citei, o uso de outros remédios, ou dieta inadequada, ou até um próprio aparecimento de um quadro de insuficiência cardíaca ou de angina. Esse quadro ele se deve ele é bem atribuído ao paciente que tinha a pressão boa, ele tinha pressão alta, começou a tomar medicação, a pressão ficou boa e, do nada, de repente, a pressão começou a descontrolar de novo. Pelo que ele está descrevendo aí, a pressão dele nunca foi bem controlada, mesmo tomando as medicações. Então, o que pode se tratar se ele já estiver tomando, por definição, se ele já estiver tomando mais de 3 medicações para pressão, a gente chama isso de hipertensão refratária, resistente. Então, o que é necessário aí fazer é fazer modificação do esquema de tratamento dele. Então, isso sim é um caso de falha do medicamento. Se a pressão dele nunca conseguiu ser controlada com o esquema de tratamento que ele está tomando, com a medicação que ele está tomando, é porque esta medicação ela realmente falhou. A medicação não falha quando você vem com ela 12/8 e do nada ela salta. Isso geralmente é uma causa externa. Agora, você toma a medicação e a medicação nunca conseguiu baixar a sua pressão, então possivelmente essa medicação que você está tomando ou o conjunto dessas medicações, porque muitas vezes são necessários mais de um remédio, às vezes você precisa tomar 2, 3 ou até 4 remédios para controle da pressão, então provavelmente ou os remédios que ele está tomando não está conseguindo adequadamente. E aí tem que se tentar uma troca. Se já foi feito faz uma nova troca, a gente aumenta as doses, se possível, acrescenta uma nova medicação, mas alguma coisa tem de ser feita. E, óbvio, também é preciso verificar o ambiente, né, cercar o ambiente para saber se não tem alguma outra coisa que esteja produzindo esse aumento de pressão. Porque, no geral, a pressão, a gente diz que ela aumenta, você tem hipertensão em resposta a duas coisas. Uma, ao conjunto do ambiente da genética, a sua idade mesmo, e aí a genética que você trouxe a partir dos seus pais, somado ao seu modo de vida do ambiente, faz com que a pressão aumente. Então, para isso daí que a gente chama de hipertensão primária, o que a gente tem é procurar tratamento mesmo, é investir no tratamento para a pressão, para controlar a pressão o máximo possível. E existe a hipertensão que a gente chama de secundária. Por exemplo, o paciente tem um problema de tireoide, na verdade, você está tentando tratar a pressão, mas você não consegue tratar a pressão porque, na verdade, a raiz do problema é a tireoide. Então, você tem que investigar para descobrir se há alguma causa oculta aí, ou então você tem uma insuficiência renal, tem um problema nos rins, que na verdade é a raiz do problema da pressão arterial. Aí, nesses casos, você tem que fazer uma investigação para saber se não tem alguma coisa oculta aí, escondida, que esteja causando esse aumento resistente da pressão. Ô, doutor Wander, tem alguns pacientes que eles se acham médicos, né? Porque vai
vai no consultório, aí o médico passa um remédio, aí como você mesmo disse, ele às vezes quer um retorno imediato, não consegue, aí troca a medicação, deixa de tomar. Nesse caso da pressão, isso não é indicado. Não, de jeito nenhum. Essa questão é importantíssima que você falou. Uma coisa que a gente faz é avaliar o comportamento da pressão em relação a uma nova medicação apenas após um determinado tempo. E esse tempo ele gira em torno de 3 a 4 semanas para que a gente tenha certeza de que as pressões estão bem controladas ou não com o novo remédio que você propôs. Então, quando você vai a um médico, seja um médico clínico, cardiologista, e ele lhe propõe um tratamento com uma medicação para a pressão alta, não espere que no dia seguinte a sua pressão já esteja absolutamente controlada. O seu corpo vai precisar se adaptar a essa nova condição, que é a condição de tomar esse remédio. Então isso a gente aguarda um prazo de até 3 semanas ou 4 semanas para poder definir se o remédio realmente está funcionando ou não. Se no final dessas 4 semanas, dessas 3 semanas, a pressão continuar alta, aí a gente pode considerar que realmente o remédio não foi o suficiente. E aí partiremos para uma nova tentativa. Mas com 2 dias, com 3 dias, a minha pressão continua alta, não quer dizer que houve falha do tratamento, que o remédio que eu fiz ou que o outro médico fez não serviu. Tá certo? É preciso que a gente dê tempo para que a medicação faça o seu efeito. E isso é válido, inclusive, para algumas outras doenças. Tem outras doenças cardiológicas ou não, inclusive, que é necessário que haja um tempo de ação para que o medicamento faça o seu efeito. Agora, a medicação por si só já é suficiente para controlar a pressão ou você também tem que fazer outras atividades? Olha, a medicação eu diria que ela é uma etapa importante, mas ela não é a única etapa para o tratamento. Ela não consegue resolver sozinha o problema da hipertensão arterial. Então, inclusive, como a gente citou aqui, é uma das causas de descontrole da pressão. Por exemplo, você não tá tendo uma dieta adequada e comendo sal mais do que o que deveria. Então, não adianta a gente seguir a regra bem direitinho de tomar todas as medicações que foram prescritas pelo médico e chega em casa, come sal à vontade, não pratica atividades físicas, bebe bebida alcoólica em excesso, fuma, porque todos esses fatores, como a gente citou aqui, eles podem promover o aumento da pressão ou então podem dificultar o trabalho do remédio, o trabalho de ação do remédio. Então, não adianta você só tomar a medicação e achar que ela sozinha vai controlar a sua pressão. É como se fosse um cabo de guerra, sabe? De um lado está o medicamento e do outro lado está a sua rotina de vida. Então, o médico está aqui tentando puxar a pressão para diminuir através da medicação e faz as orientações, mas do outro lado está a pessoa que se estressa, a pessoa que não liga para a comida, que come sal demais, a pessoa que bebe muito, a pessoa que continua fumando, todos esses fatores, a pessoa que não faz exercício físico. Então, tudo isso acaba puxando esse cabo de guerra para o outro lado e torna difícil o tratamento da pressão. Então, você que nos escuta nesse momento, não mude o seu remédio sem orientação médica. É o que a gente O próprio ouvinte ligou para cá e disse, o ouvinte ligou para cá agora há pouco e deu esse exemplo, que a mãe dele estava ela toma remédio para controlar a pressão e não vinha surtindo efeito e os familiares, as irmãs dele, levou aí a mãe para o cardiologista e o próprio cardiologista viu a necessidade de trocar, de mudar o medicamento. Agora, por isso que é bom a pessoa procurar o especialista. Lógico, né? Isso é necessário. E isso é bem comum. A gente fala que a falha do medicamento, ela não é a causa mais comum, mas muitas vezes é necessário que a gente tenha uma troca de medicamento até para controle naquele momento, enquanto a gente investiga, certo? Porque não é razoável a gente
passar meses e meses investigando uma eventual causa de um problema de pressão alta, enquanto o paciente permanece com a pressão de 20/10. Então, às vezes, é necessário a troca do medicamento mesmo, e isso a gente consegue fazer com o acesso aos dados do paciente e o exame dele. O nosso ouvinte Sandoval pergunta o seguinte: tenho hipertensão, diabetes, queria saber se a insulina ela aumenta a pressão. Tomo 4 comprimidos para a pressão durante o dia. Pode aumentar, no caso, a insulina? Bom dia, Sandoval. Não tem não. A insulina ela não tem efeitos em aumento da pressão, não. Certo? O paciente que está tomando a insulina, a gente não atribui o uso da insulina a aumento de pressão, não. Ele pode ficar tranquilo, e ela, já que ele está utilizando a insulina e está necessitando dela, é uma condição necessária para o bom controle da diabetes. Então, não pare de tomar, não. A nossa ouvinte pergunta aqui no nosso WhatsApp: tenho 20 anos, tenho um refluxo gástrico. Tem vezes que me dá um entalo na garganta, querendo tomar o meu fôlego. Sinto como se o coração fosse parar. Isso acontece, mas passa logo. Pode ser algum problema com o coração ou é do refluxo? Pode até ser do coração, porque ela diz que tem essa sensação de alguma coisa errada com o coração, como se ele fosse parar, mas às vezes isso se deve mais ao susto mesmo, ou à reação do corpo de alerta ao refluxo, que muitas vezes causa pequenas broncoaspirações. Você tem um refluxo grande, depois desse refluxo, 1 ou 2 ou 3 gotinhas desse líquido que veio do estômago, ele acaba refluindo e entrando para a árvore traqueobrônquica, para o sistema respiratório, e às vezes você se engasga e tem uma sensação de aperto, de falta de ar, e a reação que você tem em sequência a isso é bem angustiante, e a gente tende a pensar que é do coração, mas pela idade e pelo histórico de já ter a doença do refluxo gastroesofágico, a gente acredita que pode se tratar realmente de uma queixa mais ligada ao estômago. A Maria Dantas está pedindo para que você oriente para ela, no caso, uma educação física específica para quem é cardiopático. A orientação que a gente faz para os pacientes cardiopatas é a seguinte: primeiro, a gente tem que saber especificamente qual é a cardiopatia do indivíduo. Segundo, a gente tem que entender quais são as outras condições associadas. O que a gente sabe é que os exercícios que dão melhor condicionamento cardiovascular são os exercícios aeróbicos, como caminhada ou bicicleta, ou para quem tem condição de ter um aparelho daqueles em casa, aqueles aparelhos que a gente chama de elíptico, ou natação, se for possível, ou hidroginástica, ou até a própria ginástica mesmo na academia. Todos esses exercícios, que são exercícios aeróbicos, eles ajudam no condicionamento cardiovascular. Qual que é o mais adequado para cada paciente? Isso a gente precisa saber das condições do paciente, porque, por exemplo, uma pessoa que, além de cardiopata, ela tenha obesidade em grau moderado ou avançado, se ela for fazer corrida, por exemplo, ela pode sobrecarregar as articulações do joelho e pode acabar lesionando o joelho durante o início da atividade. Então, a gente pode recomendar o mesmo exercício aeróbico, só que o mesmo exercício não. Pode recomendar um exercício que também é aeróbico, mas ele não seria o mesmo de outro paciente, por exemplo, que não tivesse esse excesso de peso. Para quem não tivesse excesso de peso, a gente poderia recomendar uma caminhada ou uma corrida. Para quem tem excesso de peso, a gente tende a poupar mais a articulação e recomendar uma bicicleta ou natação ou hidroginástica, que poupa um pouco mais, certo? Além disso, tem o tempo de atividade. Quanto tempo, né? Muitas pessoas perguntam: eu vou fazer isso, e faço por quanto tempo? Para isso, a gente precisa saber, na verdade, qual é o grau da cardiopatia, se é uma doença grave que tem, se é uma doença leve, se é uma doença moderada, para a gente saber até onde a gente vai permitir que o paciente faça esse grau de esforço,